Olá, tudo bem? O nosso Papo da Madrugada começa em instantes. Voltamos já. E aí, é muito bom ter você aqui com a gente para mais um Papo da Madrugada. Seja muito bem-vindo e quem também vai ficar com a gente o tempo todo é o Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo, e boa noite a toda a nossa audiência. E olha que nós temos gente assistindo o nosso Papo da Madrugada, não só no Brasil, né? Temos espectadores aí nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, na França e na nossa vizinha Argentina. Sejam todos muito bem-vindos. Beleza, muito bom isso, hein? Bom, e nós não podemos deixar de falar da prisão e da libertação do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, né? E também da decisão do ministro Dias Toffoli, que decretou sigilo completo do processo. Putz, Marcelo, tem muita coisa estranha nesse caso, não tem? Bota estranha nisso, Ronaldo. A Pô, começar aí pela desembargadora que mandou libertar o Vorcaro, né? Porque ela achou que a viagem dele não indicava fuga. Olha, até aí tudo bem. Só que ao saber que em um caso polêmico aí que ela esteve envolvida, essa desembargadora, foi o advogado do Vorcaro atual quem defendeu a magistrada, aí a gente fica meio desconfiado, né? Olha só o que disse o André Marsiglia. Então ela estava recebendo um pedido dos advogados que tinham sido advogados dela quando ela foi investigada. Muita piada, E cara. aí é óbvio, como você disse, que há suspeição. Por que há suspeição? Porque essa juíza ou essa desembargadora passa a ter em relação a esses advogados uma confiança. E assim, eu estou aqui no terreno jurídico, hein? Lógico. Não estou nem aqui especulando nada. Só estou dizendo o seguinte, que essa desembargadora passa a ter em relação a esses advogados que foram os contratados por ela. Pô, se você contrata um advogado, você tem confiança neles. Você acredita naquelas pessoas. Então você passa a ter em relação a eles uma confiança diferente que você tem no Ministério Público que está acusando o Vorcaro. Portanto, isso desbalanceia a sua relação como juíza ou como desembargadora e te tira a isenção e o distanciamento necessário para julgar aquele caso. Absurdo. Então isso daí é absurdo, isso é ilegítimo e não dá nem para a gente desconfiar, não dá nem para a gente comentar mais, porque o caso nem mais está com ela, foi pro Toffoli. Então a chance de piorar a coisa agora com o Toffoli é ainda pior. Vai piorar. Se a coisa já estava ruim, agora com o Toffoli, imagina só, que foi o responsável por apagar a Lava Jato. O Toffoli, ele era sabe o homem de preto que pegou aquele negócio e que você punha a luzinha e fazia todo mundo apagar? Ele fez isso em relação a nós. Por conta da Lava Jato, apagou a Lava Jato de tal maneira que quando o Lula trouxe para cá asilada politicamente a ex-primeira-dama do Peru, Sim, o Toffoli teve o desplante de impedir que as provas da Lava Jato brasileira fossem compartilhadas com o Peru para poderem condenar essa ex-primeira-dama. Então, olha em que momento que nós estamos. E é esse o ministro que agora vai tocar o caso Master. E ainda tem essa possibilidade. Quando o Vorcaro foi preso, eu levantei até, a gente aqui no programa, levantou a bola. Pô, será que esses fatos não têm, de repente, nada a ver com a Previdência? Porque a polícia está indo atrás de Previdência, aí chega no Banco Master, será que é uma conexão? Será que eles vão deixar a gente descobrir isso? Tomara que sim. Tomara que sim. Isso é o Brasil, Ronaldo? infelizmente isso é o Brasil. E aí vem logo o corporativismo, né? E a censura também. Você acredita que o ministro Alexandre de Moraes mandou derrubar posts com a notícia de que Solange Salgado da Silva, a desembargadora que soltou o dono do Banco Master, foi nomeada pelo Lula e foi quem rejeitou a denúncia contra ele no caso do sítio de Atibaia? Sem comentários, Ronaldo. No Brasil,
Você vê que não é a arte que imita a vida, né? É a vida que imita a arte. Olha aí. A gente vai sair daqui! Vai todo mundo embora! Foi pro Supremo! Oi? Quê? Tamo livre! Foi pro Supremo, pessoal! Tamo livre! Vai pro Supremo! Vamos sair daqui! Libra! Vamos sair daqui! Foi pro Supremo! Vai cair! Eu vou sair daqui! Eu vou embora pra casa! Tô indo Vai todo mundo embora! embora! É, né? Pois é. E essa história tem mais coisas estranhas. Olha essa aqui, ó. Mulher de Toffoli já foi sócia de advogado do Banco Master. E olha que a Dama de Ferro publicou também, olha só, a tomada da máquina pública e das instituições levada a cabo pela seita quadrilha Lulu-PSOL por décadas, somada às decisões pragmáticas da direita política, jogou o país num estado de exceção que fica difícil de vislumbrar qualquer possibilidade de saída a curto e médio prazos, né? É, tá tudo errado no Brasil, né? Isso a gente está vendo todo dia, né? E se a gente comparar esse caso aí com o caso do Felipe Martins, rapaz, aí a indignação toma conta, né? Quando colocamos esses fatos assim lado a lado, o que surge não é apenas indignação, é um padrão que levanta aí dúvidas legítimas sobre coerência, seletividade e também proporcionalidade dentro do sistema de justiça brasileiro, né? Agora, vamos organizar aqui o nosso pensamento, Ronaldo. Olha só. O caso do Daniel Vorcaro do Banco Master. Você tem um banqueiro preso por suspeita de fraudes bilionárias, são mais de 12 bilhões de reais. Ele foi detido em um avião particular, prestes a sair do país. Foi solto rapidamente por decisão da desembargadora Solange Salgado. E essa mesma desembargadora já foi defendida pelo mesmo advogado que atua para o banqueiro. Esse fato, ainda que legal, gera um ruído e também desconfiança pública, né? Agora, quando os veículos noticiaram que ela havia sido nomeada pelo Lula e rejeitado a denúncia contra ele no caso do sítio de Atibaia, o ministro Alexandre de Moraes mandou remover os posts com essa informação, o que abriu aí um novo debate sobre a questão da liberdade de expressão e transparência, né? Aí depois disso veio o ministro Toffoli, decretou o sigilo total no processo. Isso é legal? É. Normal? Ah, eu acho que depende, né? O contexto deixa tudo mais sensível. E eu digo isso especialmente porque a esposa do Toffoli já foi sócia do advogado do banqueiro. Nada disso é crime por si só, né? Mas é natural que todo mundo questione os conflitos de interesse, aparências e isenção, né? Agora, vamos comparar isso aí com o caso do Felipe Martins. Ele foi preso por uma viagem que ele não fez, por documentos que ele não assinou, ficou mais de 6 meses num presídio e ainda 10 dias numa solitária sem luz. Tudo isso aí num processo que até hoje levanta dúvidas. Enquanto isso, o advogado de fraude bilionária sai em poucos dias da prisão. O investigado, pego num avião particular rumo ao exterior, ficou menos tempo preso que um assessor por documentos que ele sequer produziu. É disso que nasce essa sensação aí de dois pesos e duas medidas, né? Eu acho que a frase do advogado Jeffrey Schickini, que é advogado do Felipe Martins, sintetiza bem a crítica, né? Ele diz o seguinte: no Brasil, no Brasil de Lula, existem duas justiças. Uma justiça leniente e garantista com quem está envolvido com corrupção ou crimes violentos. E outra extremamente rígida e injusta, reservada para quem comete o terrível crime de ser oposição. Isso não é uma denúncia formal, é uma opinião política,
Só que ela expressa aí um sentimento cada vez mais difundido no país. Então, Ronaldo, nós estamos ou não estamos vivendo aí um sistema de justiça seletivo? Com certeza, Marcelo. A pergunta é oportuna porque os fatos, né, estão aí. A diferença de tratamento é gritante. A velocidade das decisões não parece coerente e a aplicação da lei parece variar, né, conforme o personagem, não conforme o crime. Não é preciso concordar com todas as críticas para enxergar que existe um problema de credibilidade e ele está ficando impossível de ignorar. Isso não é apenas coincidência. Dá uma olhada na participação do Daniel Vorcaro num evento Fórum Esfera, que aconteceu na Itália em 2024. E pasmem, ele chama o senador Ciro Nogueira de amigo. Eu creio que um dos principais pontos de curto prazo, acho, do Brasil, e eu gosto muito quando o Eugênio traz a questão do pragmatismo, e fico muito feliz quando o meu amigo Ciro diz que cansou um pouco da polarização. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, nós como sociedade, como empresários, com a questão da narrativa do nosso Brasil para investidores estrangeiros. Eu acho que a gente tem, sim, uma agenda de contenção de gasto público, que é uma questão prioritária do dever de casa que a gente tem que fazer, mas eu acho que a gente vem evoluindo nisso. Mas eu acho que a questão da narrativa nossa fora do país talvez seja o ponto mais importante. A gente passou nos últimos anos por a gente fala no mercado financeiro, um stress test. A gente teve, na questão política, nos últimos 30 anos, a gente teve todas as nossas instituições sendo testadas, né? Seja o Congresso, seja o Executivo, seja o Judiciário. Eu acho que as instituições brasileiras, elas provaram, e a gente está provando cada vez mais que a gente tem um país sólido, com segurança, e a gente precisa, nós mesmos, sabermos disso para a gente conseguir vender isso para fora. Eu acredito, eu sou bem otimista com o futuro próximo do Brasil, porque eu acho que a gente está entrando num eixo de questões, como foram ditas, geopolíticas, mas em questões internas de amadurecimento da população, de amadurecimento das nossas instituições, que eu acho que a gente pode, sim, viver ciclos muito bons e muito prósperos para os próximos anos. Veja que em um determinado momento aí desse segundo Fórum Esfera Internacional em Roma, em 2024, o dono do Banco Master, como você chamou a atenção aí antes de entrar o vídeo, chamou o Ciro Nogueira de meu amigo, né? E aí você vê que começam os absurdos. O Dias Toffoli, que agora é relator do caso Vorcaro do STF, ele participou com Ricardo Lewandowski do evento patrocinado pelo Banco Master e pela JBS. A gente tem que falar de novo para que as pessoas não esqueçam, né? O Toffoli impôs o sigilo máximo ao caso Vorcaro e a esposa dele virou sócia em 2021 de um dos advogados do dono do Master. O Lewandowski já foi contratado por Vorcaro para o Comitê Consultivo Estratégico do banco. Ciro Nogueira defendeu os interesses do dono do Banco Master no Congresso. Toffoli e Lewandowski, no STF, já deram decisões favoráveis aos irmãos Batista, donos da JBS. Lewandowski já foi contratado pelos dois empresários como parceirista, ou melhor, parecerista, né? Mas não deixa de ser parceiro, não deixam de ser parceiros, né? Mas, como disse o Felipe Moura Brasil, esse é o Brasil supostamente amadurecido dos pactos e das amizades. É mesmo. Agora, o deputado Carlos Jordi, Marcelo, também estava revoltado, né? Olha só o que ele disse. Toffoli decretou sigilo no caso do Banco Master após a defesa alegar foro privilegiado por envolver um parlamentar, levando um escândalo financeiro nacional a virar uma informação proibida ao público. Enquanto investidores contam prejuízos e o Banco Central tenta conter o dano, o Supremo atua nas sombras, reforçando a percepção de que, quando cifras milionárias e figuras influentes estão em jogo, a justiça fecha a cortina. E o sigilo apenas confirma
que a caixa preta do Master é a caixa de Pandora do sistema. Mas o que é esse fórum, Marcelo? Fórum Esfera, você deu uma pesquisada nisso profundamente. Explica pra gente. Vamos lá, Ronaldo. Essa Esfera Brasil aí se apresenta como uma organização criada para fomentar o pensamento sobre o país, reunir a classe produtiva e produzir pesquisas capazes de gerar soluções aí concretas para os desafios do Brasil. Isso é ótimo no discurso. Mas na prática, Ronaldo, eu queria saber onde é que estão essas pesquisas. Onde é que elas foram aplicadas, né? Quais foram os resultados que elas entregaram? Nada disso é mostrado com transparência. Para mim, esse é o primeiro sinal de alerta. Outro ponto estranho, né? Um evento para discutir o Brasil, realizado fora do Brasil. Aliás, isso virou rotina, né? Você tem empresários, políticos e ministros brasileiros, todos reunidos num país distante. Aí vem mais perguntas. Para quê? Por quê? Qual a necessidade? Isso aí já levanta uma outra suspeita natural, né? Mais estranho ainda, rapaz, é ver ministros de um Supremo que constantemente viola a Constituição participando aí desses encontros sem qualquer contraditório, sem debate real, que eu quero dizer, né? Sem quem questione. Isso aí fica parecendo um ambiente protegido. No meu ponto de vista, é inacessível ao público e onde ninguém é confrontado. E aí, rapaz, a gente chega ao ponto mais grave, né? Esses eventos internacionais, isso eu estou dizendo no meu ponto de vista, eles acabam funcionando como uma espécie de terra sem lei para articulações de bastidores. É um espaço onde as pessoas têm contas a prestar à justiça, aí vão ali, encontram os caminhos, fazem os contatos, já descobrem as oportunidades para resolver os problemas, longe dos olhos do cidadão comum. É assim que a credibilidade das instituições vai sendo corroída, rapaz. Não é pela crítica, mas é pela falta de transparência, né? Pelos conchavos, pelas portas fechadas e pela distância cada vez maior entre o que se diz em público e o que se faz em privado. Olha, o que estamos vendo nesses eventos, nessas articulações de bastidores e na postura de certas instituições, não é algo isolado, hein? É parte de um fenômeno mais profundo, a naturalização da mentira no Brasil. Hoje, discursos oficiais dizem uma coisa, mas a prática mostra outra, completamente diferente. Instituições falam em transparência, mas escondem informações. Falam em diálogo, mas evitam o contraditório. Falam em defender a democracia, mas atuam em ambientes fechados, fora do país, longe da fiscalização social. Olha só esse vídeo do Flávio Ferraz, que eu recebi de um amigo. E aí, tudo bem? O problema do nosso tempo não é a corrupção, engano, falsidade. É a naturalização da mentira. Corrupção, engano, falsidade sempre existiram. A diferença é que hoje a mentira deixou de ser vergonha e virou estratégia. Deixou de ser exceção e virou ferramenta. A verdade perdeu espaço não para a ignorância, mas para a conveniência. Mentir virou uma forma de se proteger, de vender, de vencer. Só que quando a mentira deixa de chocar, ela começa a reinar. E onde ela reina, tudo apodrece. A confiança, os relacionamentos, as instituições e até a fé. Porque sem verdade não há base. O que deveria nos indignar virou piada, meme, desculpa. E isso é mais grave que qualquer escândalo. Porque uma sociedade só começa a ruir quando a verdade vira irrelevante. E cá entre nós, tem muita gente fingindo que não vê, só para continuar mentindo para si mesmo. Pense nisso. Um grande abraço. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. E ele tem toda a razão, né, Ronaldo? E assim, pouco a pouco, a mentira vai virando regra, né?
Mas não é aquela mentira grosseira, escancarada, não, mas é aquela mentira bem apresentada, aquela mentira que é revestida, aliás, de palavras bonitas, amparadas por eventos luxuosos, cheios de pompa, legitimada pelas autoridades e repetida constantemente até parecer verdade. E aí, rapaz, esse é o ponto mais perigoso. É quando a mentira deixa de chocar e passa a ser tratada como parte normal do jogo. Quando o cidadão também para de reagir porque ele acabou se acostumando com isso. Quando ninguém mais estranha e vê ministros, políticos e empresários utilizando aí discursos super nobres, mas para práticas opacas, né? A naturalização da mentira acontece assim, rapaz. Primeiro ela incomoda, aí depois ela começa a te irritar. Depois ela vira piada. E por fim, vira rotina. E como já virou rotina, a interferência do judiciário em todos os assuntos no Brasil. O Brasil ficou perplexo com a última decisão do ministro Gilmar Mendes. Para mim, Marcelo, ele fechou o Congresso. Todo mundo pode ir para casa porque quem manda é o judiciário. As reações dos dois presidentes das casas legislativas, Ronaldo, foram muito brandas, no meu ponto de vista. O problema é que eles têm medo do Supremo. E os ministros lá do Supremo sabem disso, né? E é por isso que cada dia você vê um novo abuso. Olha, para resumir essa história, se eu fosse presidente do Senado, rapaz, depois de uma decisão dessa do ministro Gilmar Mendes, eu pautaria de cara 2 impeachments, um para o Gilmar, outro para o Alexandre de Moraes. Seria a única maneira de colocar um freio nisso aí. Se eles não partirem para o embate, rapaz, não vão chegar a lugar nenhum. E veja, nós não estamos falando em embate para descumprir a lei, não. É para que a nossa Constituição seja cumprida. Esse é o absurdo. É só isso que a gente quer. É verdade, Marcelo. Agora, eu não sei se você viu, mas o senador Marcos Rogério fez uma publicação no X falando sobre o mundo encantado da Janja. E nesse mundo, Lula reconstruiu o país. Na vida real, o que temos são estatais quebradas, né? Não reconstruiu absolutamente nada. Rombo recorde e contas públicas à beira de um colapso. Os números não mentem. Esse é o jeito petista de salvar o país, né? A gente pegou um país destruído, né, economicamente, as políticas públicas desconstruídas, descontinuadas, e a gente reconstruiu isso em pouco mais de 2 anos e meio. Nós estamos nos aproximando novamente do pior resultado da história, antes mesmo de fechar 2025. E o rombo dos Correios colabora com esta situação. O déficit das estatais nos 10 primeiros meses de 2025 já está próximo do acumulado de todo o ano passado, que já tinha sido o pior da história. Até outubro, o rombo soma 6 bilhões e 350 milhões de reais. Em 12 meses encerrados em outubro, o montante é de mais de 7 bilhões e 700 milhões de reais. O resultado impacta diretamente as contas públicas. O governo teve que bloquear neste mês 3 bilhões de reais do orçamento. É um rombo que não para de crescer e que vem se agravando. Nos últimos 10 anos, os Correios tiveram prejuízo em 5. No ano passado, o déficit dos Correios foi de mais de 2 bilhões e meio de reais. No acumulado do primeiro semestre deste ano, o prejuízo passou de 4 bilhões e pode chegar a 10 bilhões até o fim do ano. Bom, essa Janja é surreal, né? A gente não precisa pelo amor de dizer Deus, né? mais nada, né? Mas eu sei, rapaz, Ronaldo, que eu estava acompanhando aí você essa semana e vi que você está com a dor danada na coluna, né? Eu fiquei muito preocupado com um amigo e fui pesquisar novas formas para aliviar essa dor aí, que é horrorosa, né? Então, vou te passar um vídeo agora com 5 exercícios simples para você se livrar de vez dessa dor. E aproveita aí, se a nossa audiência tiver alguém com dor na coluna, olha a receita. Tem 2 figuras que nós conhecemos que estão com problema sério. Pois é. Olha, essa receita é infalível, olha só.
Caramba, Marcelo. Olha, eu vou recomendar isso para o Arlindo Lopes Correia e para o Marco Jansen, entendeu? Vai ser bom, eles vão adorar, né? Eu prefiro ficar com a minha dor do que tentar fazer algo parecido, né? No primeiro movimento, vou ter que chamar o SAMU. Tô fora, fora. Mas bravo mesmo é o país que a gente vive. Esse vídeo, Marcelo, deixa claro o que é viver no Brasil dos petistas. Viewers, apologize. I'm continuing. Que absurdo! Rapaz, nesse Pô, país dos petistas, quem anda cortando um dobrado também é o pessoal do IBGE, olha aí. Ô, meu amigo, bom dia. Ô, bom dia, o que é, moço? Sou do IBGE, tô fazendo pesquisa aqui na Pois não, Assembleia. pois Como é o não. nome do senhor? Juarez Jacome. É casado? Sim, senhor. Com quem? Com a mulher. Conhece alguém que é casado com um homem? Sim, senhor, conheço. Quem? Minha mulher. Tá de brincadeira, né? O IBGE, vou te contar, é de colocar o Brasil de cabeça para baixo, né? Pois é, Marcelo, a coisa tá feia mesmo, viu? Depois da Covid-19, da dengue, da chikungunya, agora tem uma surdez contagiosa. Olha só. Viu o dinheiro que tava aqui? Hã? O dinheiro que tava aqui, você viu? Hã? Tá surda, caramba! Senta aqui e vê se vai escutar alguma coisa. Senta aqui. De quem era o número de telefone que estava enrolado naquele dinheiro? Hã? Ô, rapaz, essa surdez é bem conveniente, né? Ai, Ronaldo, olha, depois dessa eu me despeço de você e de você aí que ficou com a gente até agora. Olha, tenham todos um ótimo fim de semana e valeu pela companhia hoje aqui. Beleza, beleza, Marcelo. Também vou nessa, hein? Foi muito bom ter ficado com todo mundo que está com a gente. Semana que vem tem mais Papo da Madrugada e vai ser o último deste ano, hein? Estaremos esperando por você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, gente.